Você que lê os quadrinhos da Marvel, você sabe que ali naquele universo existem, na verdade, vários universos, várias realidades, todas bem diferentes entre si, né? Várias linhas do tempo, aquilo tudo que a Marvel adora. Agora, um dos lugares, das realidades mais estranhas e misteriosas da Marvel, é aquela chamada de Zona Negativa. Você já ouviu falar nela? Você sabe o que tem lá? Sabe como é que funciona a Zona Negativa? Se você não sabe, você vai descobrir agora. Vamos destrinchar, vamos cortar e explicar o que é a Zona Negativa. Bora lá! Ei, Nerdtrunks, Peter aqui. Galera, Zona Negativa, ela foi criada pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. Só podia ser, né? Com certeza. A primeira vez que a gente ouve falar dela é numa revista do Quarteto Fantástico de 1966. E ela é descoberta pelo Reed Richards, o Senhor Fantástico, o que também não é muito surpresa. Ó, gênio de todos, né? No começo não tinha muita informação sobre a Zona Negativa, mas com o tempo as revistas foram ensinando bastante coisa pra gente. Basicamente, a Zona Negativa é um outro universo, separado do nosso universo, ou do universo Marvel principal. E o lance é que lá tudo é feito de antimatéria, ao contrário da matéria comum do nosso universo. Daí que vem o nome Zona Negativa, sacou? Agora eu saquei! E além de ser feito de antimatéria, esse universo tem várias outras diferenças em relação ao nosso. Primeiro de tudo é o futuro dele, porque o nosso universo, tanto da Marvel como o nosso mesmo, o nosso real mesmo, ele está expandindo, crescendo o tempo todo, né? Desde a explosão do Big Bang que criou o universo. Mas a Zona Negativa está fazendo o contrário, ela está encolhendo. É um universo que vai um dia simplesmente implodir, ele está acabando. E como é que é lá? Galera, eu posso te dizer que o negativo no nome não é só por causa da antimatéria. O que acontece é que lá é tudo meio negativo mesmo, no sentido de um lugar ruim, inóspito. É um universo cheio de planetas também, mas a maioria deles é desabitada, tem poucos seres envolvidos lá. A maioria é tipo uns animais meio grotescos. E se alguém do nosso universo vai pra lá, geralmente o cara fica meio depressivo, meio pra baixo. Negativo mesmo, sabe? É bem negativo. Tô triste. Outra coisa importante quem vai pra Zona Negativa é que, como lá é antimatéria, antes de ir pra lá a pessoa precisa passar por um processo a nível molecular para poder existir lá, senão fica realmente inabitável o lugar. Quem costuma ir pra lá com alguma frequência é justamente o Quarteto Fantástico, principalmente o Reed Richards, que foi o cara que descobriu a Zona Negativa. A primeira vez que ele realmente precisou ir pra lá depois da descoberta inicial foi quando o quarteto estava fugindo do Homem-Areia. E no meio da luta, o Reed Richards e o próprio Homem-Aranha vão para lá. A Zona Negativa é tão barra pesada que o Homem-Aranha simplesmente sai correndo de lá. Foge de medo. Mas o Senhor Fantástico, azarado que só ele, fica preso lá. Aí o Quarteto Fantástico, que acabou virando, né, um trio fantástico, precisa pedir a ajuda dos Inumanos para salvar o Reed Richards. Quem comanda essa expedição para a Zona Negativa é o Triton, o Inumano submarino. E ele consegue salvar o Reed Richards. Mas algo acaba dando errado, porque o Senhor Fantástico não é o único ser que acabou voltando de lá. Sem querer, o Triton acabou trazendo direto da Zona Negativa um tirano de lá, conhecido como Blaster. Um alien super poderoso e que vive dando muita dor de cabeça não só pro Quarteto Fantástico, né? Mas até pros Vingadores e um monte de gente. O Blaster é um dos grandes vilões que vivem na Zona Negativa. E o outro que é mais perigoso ainda surgiu na segunda vez que o Reed Richards foi pra lá. Dessa vez ele não foi sozinho, porque a Sue Storm, né, a mulher invisível e também mulher dele, do Reed Richards, estava grávida do filho super poderoso mutante do casal, o Franklin Richards. Só que por causa da radiação no corpo dela, que é a origem dos poderes dela e do quarteto inclusive, a gravidez estava ficando complicada. Para melhorar esses efeitos da radiação, o Reed Richards precisava encontrar um elemento químico que só existia, adivinha onde? Lá, na Zona Negativa. Então, de novo, o Quarteto Fantástico virou um trio fantástico. E o Reed Richards, o Coisa e o Tocha Humana foram para lá atrás desse elemento que poderia salvar a vida da Sue Storm e do bebê Franklin Richards. Então eles tinham que pegar esse elemento que estava na Zona Negativa. Só que nessa viagem, eles encontraram alguém até pior que o Blaster. Aliás, ele é o maior inimigo do próprio Blaster. E é um dos grandes vilões da Marvel a nível cósmico, Annihilus, ou o Aniquilador no BR. Já falei muito dele aqui. O Aniquilador é um conquistador da Zona Negativa. Ele comanda vários planetas por lá, várias regiões, uma legião inteira de um exército inteiro super poderoso. E como todo bom conquistador, o cara não tem limite. E é claro que ele sempre tenta expandir os domínios dele pro nosso universo também. Você acha que ele quer só o universo dele? Não. Ele é basicamente um robô com formato meio de inseto. E sinceramente ele tem um poder igual ou talvez até maior do que o Thanos. Então dá pra ter uma ideia do tamanho da encrenca que esse cara é. Quem já passou uns bons perrengues lá na Zona Negativa também foram os Eternos. Isso rolou quando o Sprite estava mexendo no mecanismo que deixa a cidade de Olímpia, né, o Lar dos Eternos,
invisível pro resto do mundo. Só que deu ruim de um jeito que a cidade inteira foi transportada pra zona negativa. A cidade inteira, galera, foi para outro universo. Uma outra história em que a zona negativa foi muito importante foi na Guerra Civil dos Quadrinhos. Foi lá que o Tony Stark, o Hank Pym e o Reed Richards, 3 gênios da Marvel, né, que eram os cabeças ali do movimento dos heróis, que era a favor do registro pelo governo, eles construíram uma prisão na zona negativa. Ali, assim, a ideia era prender tanto os vilões, os criminosos, como também os heróis que eram contra o registro. Ficavam presos na zona negativa, impossível de escapar. Na real, era praticamente um campo de concentração. Pra vocês terem uma ideia, quando o Homem-Aranha, que na ocasião apoiava o Tony Stark nessa questão do pró-registro, quando ele viu a prisão na zona negativa, quando ele viu como funcionava a prisão na zona negativa, ele desistiu e mudou de lado na hora. Ele passou pro lado do Capitão América. Depois da Guerra Civil, essa prisão ainda foi usada por um tempo, mas depois acabou caindo nas mãos do Blaster, que tá sempre disputando poder na zona negativa com o Aniquilador. Outro momento que a zona negativa é muito citada é na saga Aniquilação, a qual eu falo sempre muito pra vocês, que é uma saga maravilhosa, a qual o Aniquilador traz todo o exército dele da zona negativa tentando conquistar o nosso universo. Isso tá acontecendo agora nessa nova saga Aniquilação, que se chama Annihilation Scourge, que traz o Sentinela como líder da legião, do exército Aniquilador. E na verdade ele já conquistou a zona negativa, agora tá vindo pro nosso universo. Então, assim, a zona negativa é muito importante na história da Marvel. E galera, esses foram os principais eventos que rolaram na zona negativa. Desde a primeira vez que ela apareceu, né, lá em 1966. Ela continua sendo um lugar bem estranho, misterioso, e um dia ela vai simplesmente acabar. Já imaginou o tamanho da treta que vai ter quando isso acontecer? Tipo, todo mundo que tá lá vai ter que vir pra cá, né? Pra onde que vai todo mundo que tá morando lá na zona negativa? Só tem cramulhão lá, na boa. Pois é, se você tem uma solução pro problema da zona negativa, ou lembra de mais alguma coisa importante que rolou por lá, ou você lembra de alguém que você queira mandar pra zona negativa, comenta aqui embaixo, após você ter alguém que você queira mandar pra lá. Não esquece, galera, de deixar um joinha, é muito importante, o seu joinha vai ajudar demais, e se inscreve no canal, ativa o sininho. Sem o seu sininho, você fica sem estar conectado com o que acontece na cultura pop de forma canônica, bem analisada. Obrigado de coração, tamo junto sempre, até a próxima, galera. Fui!